4, diz assim a palavra do Senhor: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a terra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a terra, sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Esses frutificam com perseverança. Vamos orar. Senhor, mais uma noite de culto e mais uma semeadura. Eu oro para que o Senhor prepare cada coração para receber a tua santa semente e dê muito fruto para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Quem aqui já plantou alguma coisa e deu certo? Alguns. Perguntei para minha esposa, eu nunca plantei nada. E ela falou assim: olha, já plantei algumas coisas, mas não deu certo. Nada que eu plantei vingou. Quando a gente planta alguma coisa, obviamente a gente espera pelos frutos, não é mesmo? A gente quer ver aquela semente brotando e dando os frutos. E é tão interessante como Deus é. Aquela sementinha, ela carrega tudo o suficiente para que nasça uma árvore, e dessa árvore nasce frutos de uma sementinha. Uma árvore se torna grande e ela dá frutos que alimentam as pessoas. Como Deus é sábio, na sua criação. Mas essa semente precisa cair no solo. E é isso que nós vamos ver aqui hoje. O problema da semente que tem que cair num bom solo. Contexto, meus irmãos, vocês já viram um pouquinho na liturgia. Diz que Jesus estava pregando de aldeia em aldeia, anunciando o reino de Deus. E muita gente queria ouvir sobre Jesus. No versículo 1 fala que de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, Jesus pregando sobre o reino de Deus, os 12 ali com ele. Jesus estava fazendo discipulado, ensinando os seus discípulos a pregar também, sustentado por aquelas mulheres. E daí diz que vinha muita gente. O versículo 4 fala que tinha uma multidão vindo de todas as cidades. E Jesus, cumprindo as profecias, porque ele disse que ele abriria a boca por parábolas, Jesus agora conta uma parábola. E nessa parábola nos mostra que nem mesmo o melhor pregador do mundo, o Senhor Jesus Cristo, tem 100% de resultado. Pregação correta, ele, o próprio verbo encarnado. Mas aqui, fazendo uma matemática simples, 1/4, 25% dá resultado. O sucesso nós sabemos que sempre vai ter. Quando a palavra é pregada, ela cumpre o propósito. Ela tem um propósito para salvar, e ela tem um propósito também para deixar as pessoas mais indesculpáveis do que elas já são perante Deus. Mas nem a pregação do Senhor Jesus Cristo tem 100% de acerto. Porque aqui a gente vê dos 4 solos, apenas um dá muito fruto, 25%. Então, se você já plantou alguma coisa e não deu muito certo, que se console um pouquinho você hoje. Continue plantando. Aqui nós precisamos definir os termos primeiro. Jesus, a gente percebe aqui que ele entende de lavoura, de plantação. Afinal, o seu pai é o agricultor.
Se você lembra de João capítulo 15, versículo 1, Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Jesus entende de lavoura, porque o próprio Deus é conhecido como um agricultor em outra parábola. Então Jesus sabe o que está falando. E aqui está claro para nós, talvez uma das parábolas mais simples. A semente é a palavra de Deus. Versículo 11 fala isso. Jesus explica e fala: a semente é a palavra de Deus. Eu estou aqui essa noite semeando, e essa semente, ela carrega tudo para que você possa ser regenerado. Essa semente é suficiente para que você possa ser corrigido, educado na justiça. O apóstolo Pedro disse isso em 1 Pedro 1:23. 1 Pedro 1:23, o apóstolo diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Perceba que a palavra de Deus é uma semente incorruptível, ou seja, ela não estraga, ela não tem falhas, ela cumpre o propósito para o qual ela sai lançada. Nós não precisamos então, meus irmãos, tentar inventar alguma coisa para surgir efeito na vida da igreja. Tudo que a gente tenta inventar aqui vai ser menos eficaz do que a pregação da palavra. Um teatro não vai ter eficácia da pregação da palavra. Tudo que você pensar, que a gente possa inventar para que tenha mais efeito na vida da igreja, não vai ter o efeito, porque a semente incorruptível é a palavra de Deus. Nós não precisamos inventar moda. A simples e básica pregação da palavra. E essa noite, meus irmãos, Jesus nos convida a analisar o nosso coração, vendo como nós estamos recebendo a palavra. É uma noite de introspecção. Como você está recebendo a palavra? Assim como os Tessalonicenses, que foi dito aqui, como palavra de Deus, né? O que está acontecendo? Quais são os problemas talvez no seu coração, que a palavra talvez não está dando fruto na sua vida? E a primeira diz que a palavra de Deus, ela pode ser roubada do seu coração. Roubada. E há um especialista em roubar, é o diabo. O Senhor Jesus disse que a palavra, ela é roubada pelo diabo, porque ela é uma semente, no versículo 5, que ela é semeada à beira do caminho. Já viu quando a terra fica batida? Quem que vai na roça, daí você vê as plantações do lado, e onde o carro passa, a terra fica batida, sabe? Fica dura. Seria aquele coração endurecido, cheio de pensamentos mundanos, cheio de interesses mundanos, aquele coração de pedra, duro. E a semente não consegue penetrar na terra, ela não consegue penetrar no coração, porque aquela pessoa, ela está cheia de interesses mundanos. Ela não está preocupada com Deus, ela não está preocupada em receber a palavra de Deus. E daí diz no versículo 5 que ela inclusive é pisada. Pessoas que tratam a palavra de Deus com indiferença, tratam a palavra de Deus como algo não importante. Em outro texto, o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 6, Ele fala assim: não dê aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Jesus orienta para a gente não dar as nossas pérolas. Qual é a nossa principal pérola? A palavra de Deus. Aqueles que não se interessam, porque eles vão pisar na palavra, eles não vão se interessar pela palavra. Eles têm apenas um contato externo com a palavra não consegue entrar dentro dos seus corações. Talvez você lembre de Simão a semana passada. Ele está diante da palavra, ele está diante de Jesus, mas é um contato apenas externo com Jesus, não é um contato de fé com o Senhor Jesus Cristo. E o diabo vem, meus irmãos, e rouba a palavra, antes que haja uma absorção. E no versículo 12 fala que o objetivo dele fazer isso, no final do versículo 12, é para que não suceder que crendo sejam salvos. A salvação, meus irmãos, é por meio da pregação da palavra. O apóstolo Paulo diz que Deus escolheu salvar por meio da loucura da pregação. O
O apóstolo Paulo disse aos romanos que a fé vem por ouvir a palavra. Então às vezes o diabo, ele acredita mais no poder da palavra do que os crentes, porque ele sabe, se as pessoas ouvirem a palavra, se as pessoas receberem a palavra, as pessoas vão crer e vão ser salvas e vão sair das suas mãos. Então, sabendo disso, ele tenta impedir que as pessoas ouçam a palavra e creiam na palavra de Deus. Quem aqui já foi talvez fazer uma evangelização e você está conversando sobre tudo ali, a pessoa está interessada, e quando você começa a pregar a palavra, parece que a pessoa desliga. Parece que aconteceu algo ali espiritualmente, que como se fosse uma bola de ping-pong que está pulando na frente dela e ela não consegue ver, porque o diabo cega o entendimento dos incrédulos. Diante disso, você tem que estar ciente que nós temos um inimigo, e esse inimigo não quer que você ouça a palavra. O inimigo não quer que você venha no culto ouvir a palavra. E cada culto, meus irmãos, é uma semeadura diferente. Se você perdeu a semana passada, foi outra semeadura, você perdeu. Hoje, quem então não está aqui por um motivo à toa, ele está perdendo a semeadura da palavra. A semana que vem será outra coisa. Cada semana há uma palavra diferente que Deus traz para a igreja, por meio da Escritura. O diabo não quer que você esteja aqui. Ele não quer que você se interesse pela palavra. Saiba desse inimigo. Ele quer que você venha aqui e fique distraído. Se ele conseguir, ele vai te fazer dormir no culto, você não ouvir a palavra. Qualquer coisa vai tirar a sua atenção. Então nós vemos a característica desse solo, meus irmãos, uma dureza espiritual. Uma dureza espiritual tamanha que impede a penetração da verdade. Nós vemos que são pessoas que escutam, mas não ouvem. Já viu isso? Às vezes a minha esposa pega e fala para mim assim: você está me ouvindo? Porque eu sei que você está me escutando, mas eu quero saber se você está me ouvindo. Diz que homens é assim, né? Escutam a palavra, mas não ouvem a palavra. Chega ali no final do culto e fala assim: qual foi o tema da mensagem? Tema? Não sei o tema. Meus irmãos, isso com o pregador é algo mais frustrante. Você não sabe o tanto. Pessoas vulneráveis à ação do diabo. Por isso o Senhor Jesus diz no versículo 8, no final do versículo 8 ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como é importante você ouvir a palavra para que ela penetre no seu coração. E sabe, o diabo, ele está empenhado para que você não ouça. Ele está empenhado para que você não venha no culto. Depois ele vai falar da palavra que morre naquele solo rochoso. No versículo 6 fala que uma parte da semeadura caiu sobre a terra, não tendo crescido, secou por falta de umidade. Já viu quando tem uma camada de terra ali, mas o solo está por baixo, uma camada superficial? Ou seja, a semente também não consegue penetrar naquele solo, porque tem pedra ali por baixo. Isso é óbvio, né? Mesmo eu que não entendo nada de agricultura, eu sei que isso não vai dar certo. Mas diz que são pessoas que se entusiasmam com a palavra. Diz que eles, ouvindo a palavra, no versículo 13, eles recebem com alegria, mas sem fundamento, não cria raízes, não consegue absorver a água do solo. Você que sabe como que as plantas elas crescem, as árvores crescem, ela precisa realizar o chamado fotossíntese. E a fotossíntese, ela precisa ter raízes, e essas raízes precisam puxar o que do solo? Água. Então aqui diz que é falta de umidade, é falta de raízes. Não vai dar certo. Quando diz em Salmos capítulo 1, da vida do justo, Salmos capítulo 1, versículo 2 diz assim sobre o justo: antes, versículo 2, Salmos 1, 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Diz, meus irmãos, que a vida do justo, ele é uma árvore plantada junto às águas. E o versículo 2 fala como que ele consegue extrair água para ter raiz e ter vida. O versículo 2 fala: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja que na meditação da palavra,
em amar a palavra, nós vamos criando raízes, e essas raízes vão fazer com que a nossa vida seja uma vida junto às águas, e a nossa vida vai dar fruto. Mas aqueles que são semeados entre o solo rochoso, eles não conseguem criar raízes. Eles demonstram até alegria no começo, mas é apenas emoção. Essa alegria que é demonstrada é motivada não por uma transformação, mas por uma novidade. Já viu? A pessoa descobriu a igreja, descobriu novos amigos, descobriu uma vida ética, daí a pessoa se alegra com aquela novidade na vida dela, mas aquela alegria não foi uma alegria motivada por uma transformação de vida, mas por uma novidade de vida. E vai dizer, meus irmãos, semeados entre o solo rochoso, eles se desviam. No tempo da provação, no tempo da tentação, eles se desviam. As dificuldades da vida que vem, e a pessoa pensa assim: nossa, eu pensei que ser crente era melhor, era mais tranquilo esse negócio. Problemas de relacionamento, tem algum problema na igreja de relacionamento? Eu pensei que esse negócio aqui era melhor, as pessoas aqui eram melhores. As provações, as tentações, às vezes as pessoas elas veem que tem que se arrepender e deixar alguns pecados e não querem, cedem àqueles pecados. Essas pessoas dizem que se desviam, meus irmãos. Infelizmente, nem todos que fizeram votos aqui na frente vão continuar aqui conosco. Infelizmente, nós choramos por causa dessas pessoas, a gente fica triste por causa dessas pessoas, mas foi uma semeadura entre o solo rochoso. Fizeram votos aqui de amar o Senhor, mas elas vão se desviar. Eles vão deixar de congregar, como diz Hebreus 10:25, não deixemos a congregação como é costume de alguns. O apóstolo João, de uma palavra muito dura, 1 João capítulo 2, versículo 19, 1 João 2,19 vai dizer: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram os nossos, porque se tivessem sido os nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Eles estavam entre nós, mas não eram dos nossos, saíram. Porque veio as provações, as dificuldades. Então, meus irmãos, um alerta para nós é para que nós busquemos criar raízes. Colossenses capítulo 2 fala que nós devemos, versículos 6 e 7, estar enraizados em Cristo. Nós devemos crescer para baixo, crescer enraizados em Cristo, enraizados na palavra. Você precisa criar raízes profundas na igreja, na quarta igreja, porque senão, meus irmãos, nós vamos ser talvez esse solo rochoso que não tem raízes, e daí vamos ser levados por qualquer vento de doutrina. Talvez você está empolgado com a igreja esses dias, mas se você não criar raiz na igreja, na palavra, daqui uns dias você desinteressa. É interessante que no versículo 9, os discípulos mostram que eles têm interesse. Eles perguntam, e os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Aqui os discípulos estão interessados. Os discípulos, eles querem conhecer mais, eles querem mais profundidade, eles querem criar mais raízes. E daí Jesus fala: vocês vão conhecer mais os mistérios do reino de Deus. Mas aqueles que não se interessam, fala-se por parábolas, para que eles vendam, não vejam, ouvindo não entendam. Então as parábolas, Jesus cumpre esse propósito para dar mais profundidade para quem quer, para dar mais raízes profundas para quem quer conhecer mais, mas também para não dar entendimento para aqueles que não querem. Mas agora, meus irmãos, o terceiro solo é o mais sutil e o mais perigoso para nós, que é o semeado entre os espinhos. A semente desce, as raízes existem, a árvore cresce, mas junto com a árvore crescem os espinhos. E diz que esses espinhos vão deixando a árvore sem fôlego, não consegue respirar porque está sufocada pelos espinhos. Esse é o mais sutil, meus irmãos.
É o mais perigoso, porque é um quase crente, é um quase salvo, é uma árvore que cresce, tem até um fruto, mas diz que o fruto não amadurece, ou seja, esse fruto não tem serventia. Você já tentou comer uma banana verde, tanto que é ruim? Os meninos não entendem isso, né? Comprou banana, eles acham que pode comer a banana verde. Não, não pode, é ruim. Você tentou comer um abacate verde? Manga até que dá, né? Não tem como, ou seja, diz que essas pessoas, elas permanecem, vamos contextualizar para nós, elas permanecem na comunidade, elas de alguma maneira apresentam algum fruto, mas não é um fruto maduro, não dá para comer aquele fruto. E aqui nós vemos que é um coração dividido, que a palavra ela é sufocada, e ela é sufocada por três coisas: pelos cuidados deste mundo, pelas riquezas e pelos deleites da vida. As ansiedades, as preocupações desmedidas, além do comum com esse mundo, vão sufocando a palavra. A correria da vida, sem tempo, cansados, cheios dos seus projetos terrenos. É a faculdade que você tem, é o trabalho, é a criação de filhos, é muitas coisas, é o namoro, é muitas coisas deste mundo, muitos cuidados. É uma casa que você quer comprar, é uma profissão que você quer almejar a mais, é muitas coisas. Então é um cuidado desmedido com as coisas temporais desse mundo. Você deve se preocupar com essas coisas, mas uma preocupação além, desmedida, vai sufocar a palavra de Deus. Você não vai ter nem tempo para criar raízes na palavra. As riquezas, que é a sedução pelo acúmulo e confiança dos bens materiais. Se você é avarento, se você quer a todo custo ficar rico, se você quer ganhar mais sempre para confiar nos seus bens, você não vai ter nem tempo para investir no reino de Deus. Você não vai ter nem tempo para criar raízes e se aprofundar na palavra. As riquezas vão tomar conta de toda a sua vida, de todo o seu coração. Os deleites da vida, coisas boas, as coisas que foram criadas por Deus, é para a gente se deleitar sim, mas uma busca incessante pelo prazer, ela acaba se tornando algo egoísta. Uma busca pelo entretenimento acima de tudo. Diz, meus irmãos, que os cuidados dessa vida, as riquezas e os deleites da vida, eles sufocam a palavra. Perceba que como é sutil e o mais perigoso dos solos, porque são coisas boas, são coisas lícitas, mas um cuidado desmedido, os frutos se tornam imperfeitos, a alma é consumida pelos espinhos, deixando a palavra estrangulada, impedindo que o caráter de Cristo gere uma maturidade cristã. E daí você passa anos na igreja, anos com os mesmos pecados, sem desenvolver o que nós estamos estudando aqui de manhã, o fruto do Espírito. Você com aquele mesmo temperamento ano após ano. Você era conhecido pelos seus amigos como alguém nervoso, sem paciência. Deu um amigo te encontra e aí você está mais calmo. Ele, por que você pergunta nisso? Você continua o mesmo temperamento, os mesmos pecados, tratando, por exemplo, a sua família, tratando a sua mulher do mesmo jeito. Eu sempre tenho essa preocupação. Pergunto à minha esposa assim: você acha que eu estou melhorando como marido ao longo dos anos? É uma pergunta boa que você fazer para sua esposa. Você acha que eu estou melhorando? Jovens, você que é filho, pergunta aos seus pais: você acha que eu estou melhorando pai e mãe como pai? Você que é da igreja, pergunte para mim, para os presbíteros: você acha que eu estou melhorando como crente? Porque, meus irmãos, tem que gerar esses frutos da gente desenvolvendo. E às vezes pessoas há anos na igreja, não dispostas a servir a igreja. Pessoas há anos na igreja, não contribuem financeiramente com a igreja, como aqui foi dito na liturgia, aquelas mulheres sustentando Jesus com seu sustento, com seus bens. Anos na igreja, com aquilo que nós chamamos de uma forma jocosa, com o escorpião no bolso. Põe a mão no bolso, o escorpião parece que pega. Anos na igreja sem generosidade, anos e anos sem mudança de caráter, anos e anos sem disposição para servir, mas está na igreja.
tem aparência de fruto, mas o seu fruto não é maduro, não serve para comer. Mas aí, meus irmãos, tem a boa terra, que é o que está no versículo 15, diz assim: o que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, esses frutificam com perseverança. Há uma esperança para os semeadores. Vai ter bons frutos, vai ter um solo que recebe a palavra. E aqui corre o risco da gente achar que há pessoas melhores do que as outras, que esse coração aqui, ele é um coração melhor do que os outros corações. Não, a Bíblia vai dizer que nosso coração é enganoso, que não há nada de bom em nós, que nós possamos colaborar para que Deus haja conosco. O segredo aqui, meus irmãos, não é o solo, o segredo aqui é o agricultor. Você sabe o tanto que um agricultor precisa trabalhar para o solo ficar bom? Eu estava pesquisando porque eu não sabia, né? Ele tem que limpar o terreno, que seria retirar as pedras e etc. que tem ali. Ele tem que arar a terra para deixar o solo mais solto. Ele tem que gradear a terra, quebrando os torrões e nivelando. Ele tem que colocar calcário. Ele tem que adicionar adubo. Ele tem que fazer sulcos ou canteiros. Aí então ele semeia. Meus irmãos, o segredo do solo bom não é o coração bom. O segredo do solo bom é que ele foi preparado para que aquele coração, pelo agricultor, pelo Espírito Santo, recebesse essa semente que é santa e incorruptível. Ele é o responsável, meus irmãos, para que a lavoura de Deus, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3,9, que nós somos lavoura de Deus. Ele, o Espírito Santo, é o responsável para que essa semente que é santa caia no seu coração, e você crie raízes e cresça uma árvore e que dê frutos para a glória de Deus. Mas aqui, meus irmãos, o versículo 15 fala que nós frutificamos com perseverança. Há também a nossa ação como crentes de querer perseverar, de querer buscar, de renunciar aos pecados, de renunciar ao amor a este mundo. Há sim uma participação sua na santificação e na busca por dar frutos para a glória de Deus. Persevere. Então eu digo para você hoje aqui, meus irmãos, persevere, porque a sua vida dará frutos para a glória de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que se preocupar hoje, como eu falei no começo, que é um dia de posicionamento. Hoje é um dia da gente sondar o nosso coração e nos posicionar diante da palavra. Se você não tem raiz, você já sabe qual vai ser seu fim. Qual vai ser seu fim? Você vai deixar a igreja daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas ou daqui a alguns meses. É só acontecer alguma coisa que você não gosta aqui. Você vai deixar a congregação, você vai deixar Cristo, se não tem raízes profundas. Ou você vai buscar outra igreja que gere mais entusiasmo em você. Porque a semente entre os solos, ela fica alegre no começo, ela busca entusiasmo. Daqui a uns dias você vai pensar assim: a quarta igreja está muito parada, vou procurar algo que me dê mais motivação. Se você não está com raízes profundas em Cristo, profundas na igreja, profundas na palavra, daqui a uns dias você deixa a igreja, deixa Cristo. Ou talvez você ainda continue aqui, porque ainda nada te desagradou muito. Mas quem quer crescer, meus irmãos, vai fazer como os discípulos. Eles chegam para perguntar para Jesus. Eles estão interessados em conhecer mais da palavra. Então eu desafio a você: se interesse, faça como os discípulos, que depois de ouvir a parábola, eles vão até Jesus perguntar: o que significa isso? Meus irmãos, não perca a oportunidade dos estudos. Leia as escrituras todo dia, crie raízes. Pergunte. Como eu acho interessante alguns irmãos que começam a ler a Bíblia durante a semana e falam: pastor, eu tive essa dúvida, me ajuda.
Eu falei, esse irmão está querendo criar raízes. Esse irmão não está contente com uma vida rasa, sem conhecer as Escrituras, sem conhecer a Deus. Mas talvez, meus irmãos, hoje você se identificou com um solo espinhoso. Você até é crente, mas sua vida não produz fruto ainda amadurecido. Hoje é o dia não de você tirar os espinhos ou tirar as pedras, porque você não é capaz disso. Talvez você está amando os espinhos. Talvez você está querendo cada vez mais os deleites dessa vida, acumular riquezas. Você está cada vez mais preocupado com as coisas do cotidiano da segunda-feira. Você não está nem preocupado com o reino de Deus, não. Mas se há aí alguma coisa boa da semente santa que o Espírito Santo já gerou em você, hoje é o dia de você clamar ao agricultor que tira os espinhos, porque Ele é capaz de tirar os espinhos, Ele que é capaz de arar essa terra, Ele que é capaz de tirar essas pedras, para que você crie raiz na palavra. Então hoje é um dia de posicionamento diante da palavra de Deus, para que você clame ao agricultor, ao Espírito Santo, para que Ele prepare o seu coração, para que você venha receber a palavra e dar frutos. Se posicione hoje, porque, meus irmãos, como nós vimos, quase fruto não é comestível, quase servo de Deus não é servo de Deus, quase salvo não é salvo. Sim, o Evangelho é aquilo que nós falamos, ou é 8 ou é 80. Já viu isso? No Evangelho não tem como você ser mais ou menos, ou é 8 ou é 80, ou é tudo ou não é nada, ou você é servo de Deus, ou você ainda é escravo de Satanás, ou você foi liberto, ou você ainda está preso nos seus pecados. Lembra da pregação semana passada? Ou você é Simão, ou você é aquela mulher que se lança aos pés de Jesus com tudo que você tem, ou você é 8 Simão, ou você é 80, aquela mulher pecadora que se arrepende. Então hoje, meus irmãos, eu clamo para um dia de que você analise o seu coração, e você clame ao agricultor se você identificou os espinhos, se você identificou que você não tem raiz. Eu quero que terminar hoje que você clame ao agricultor, para que ele prepare o seu coração para você receber a palavra, para que você seja salvo, para que você dê frutos para a glória de Deus. Eu termino com o que Jesus disse em Lucas 8:8, a parte B: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar.